Que bom ter você aqui no meu canal. Bom, esse é um dos meus primeiros vídeos e nesse primeiro vídeo eu quero contar para você o que Deus fez que mudou a minha vida. Bom, eu nasci num lar cristão. Desde pequenininha minha mãe levava eu e minhas irmãs para a igreja e aos 12 anos de idade eu me converti e tive a minha primeira experiência com o Espírito Santo. O Espírito Santo começou a habitar dentro de mim. E então foi assim até chegar a minha adolescência. Aos 15, 16 anos eu comecei a namorar com meu marido, que hoje é o pastor Leandro, e nós nos casamos e logo em seguida, depois de uns 2 anos, 3 de casados, Deus o chamou para o ministério. Bom, chegamos aqui na igreja, na primeira igreja batista em Marataízes, hoje conhecida como Igreja da Família. Nós entendemos que foi o próprio Deus que nos trouxe para cá, porque onde nós estávamos naquela época era um lugar muito confortável, estava tudo bem na nossa vida, mas Deus nos trouxe para cá e atendendo então ao chamado, né, do Senhor para as nossas vidas, nós viemos. As nossas filhas na época, a Júlia e a Jéssica, elas tinham apenas 7 anos, então nós chegamos aqui na cidade de Marataízes. E nós éramos uma igreja muito tradicional naquela época, nada de errado, viu, pessoal, em ser uma igreja tradicional. Então, naquela época, nós éramos uma igreja bem tradicional, não tem nada contra, né, as igrejas tradicionais. A única questão é quando nós pensamos que nós não podemos aprender mais nada do que nós já sabemos. E assim era a forma que a gente se encontrava. Então, em outubro de 2018, eu participei de um congresso de mulheres numa igreja lá em Vila Velha. Fui lá naquele congresso, nem foi a minha intenção, confesso para vocês que não foi para aprender nada. Eu fui mesmo para pegar algumas ideias, porque aqui na igreja a gente fazia, né, conferência de mulheres, então eu fui lá para pegar algumas ideias. Mas para minha surpresa, quando eu cheguei naquele lugar, eu senti algo que eu nunca havia sentido antes. E aí eu passei o fim de semana inteiro ali naquele congresso. E Deus falou 2 coisas muito importantes comigo. A primeira coisa que ele falou é que Deus tinha mais, que ele tinha mais para mim e para minha vida se eu quisesse. E a segunda coisa que ele falou foi sobre humildade, que ele habitava, que ele gostava de estar no meio de pessoas humildes, da humildade do coração. Não estou falando de humildade de vestimenta, não é nada disso, mas ele falou, eu habito no meio da humildade. Por quê? Porque aquela igreja era uma igreja linda, mas era uma igreja simples, mas tinha a presença de Deus naquela igreja. Como eu fui tocada naquela igreja, naqueles dias, Deus falou assim tremendamente comigo. Eu senti naquele fim de semana coisas que eu nunca havia sentido antes na minha vida. Então, a partir daquele congresso, a minha vida mudou. Eu comecei a sentir fome e sede pela palavra de Deus como eu nunca havia sentido antes. Uma chave havia virado dentro de mim. Não sei se você já passou por essa experiência, mas eu passei. Era nítido ver a presença do Espírito Santo na minha vida. Logo em seguida veio a pandemia, eu comecei a ler muito a Bíblia, a orar muito e Deus começou a falar muito comigo. A partir desse momento, eu comecei a ter experiências com o Espírito Santo, coisas que eu nunca havia sentido antes. E nesse vídeo, sabe, eu quero ser muito vulnerável com você, eu quero te mostrar mesmo quem era a Daniele antes e a Daniele depois, quando o Espírito Santo ativou, né? Eu já tinha o Espírito Santo, você talvez pode me perguntar, mas você era cristão, você não tinha o Espírito Santo? Sim, eu tinha, mas ele estava adormecido, então algo foi ativado dentro de mim. E as pessoas começaram a perguntar, você mudou, você está diferente. Eu mesma, eu não percebia as minhas mudanças, porque foi o próprio Espírito Santo que foi fazendo dentro de mim.
Então, durante esses anos, durante a pandemia, depois passou a pandemia, essa minha busca pelo Espírito Santo se intensificou bastante. E por causa disso, eu comecei a mudar o meu comportamento como mãe, como esposa e como filha de Deus também. Algo começou a mudar de dentro para fora, né? Como eu já falei, as pessoas perguntavam: você está diferente? O que que aconteceu? Mas enfim, hoje eu tenho alguns cadernos escritos, porque desde o ano de 2019, quando eu comecei a buscar o Senhor, eu comecei a escrever muita coisa, eu tinha muitos sonhos, eu tinha muitas revelações, muitas palavras eram entregues para mim que faziam todo sentido. Então eu comecei a escrever. Hoje eu tenho 4 cadernos de coisas que o Senhor me fala, de coisas que o Senhor me entrega. E aí, durante esses vídeos aqui no YouTube, eu pretendo compartilhar com vocês tudo o que o Senhor tem me entregado. E numa noite, numa tarde, eu estava dormindo, foi um domingo à tarde, um feriado de carnaval. Eu sonhei que eu estava com o microfone na mão falando para muitas mulheres. Mas para quem me conhece sabe o quanto eu era tímida, porque eu mudei bastante. E eu só falava para crianças. Eu servi no Ministério Kids durante 10 anos. E quando eu tive aquele sonho, eu acordei assustada. Eu estava com o microfone na mão falando para um monte de mulher, eu acordei assustada. E falei para o meu marido, e meu marido começou a rir de mim e falou: é Deus te chamando para o ministério. E eu falei, né, e eu questionando ali com Deus: não, mas como pode? Eu não falo para mulheres, jamais, quem sou eu? E aí, naquele mesmo instante ali no travesseiro, eu fiquei conversando com Deus. Falei: Deus, por que que o Senhor está me dando esse sonho? O Senhor sabe que eu não falo em público, eu não gosto, eu tenho vergonha, eu sou tímida, eu tenho dificuldade. Alguém está se identificando aí? Pois é, o Senhor me falou assim: você vai pregar, você vai falar com o seu testemunho. E naquele momento eu não entendi nada, porque eu nem tinha tantos testemunhos assim para contar. Mas ao passar dos anos, bom, esse vídeo eu estou gravando ele no ano de 2025 e ao passar alguns anos, gente, é tanto testemunho que eu tenho para contar. Então, eu estou começando aqui a gravar esses vídeos porque o Senhor me pediu há muito tempo. Eu tenho, sabe, adiado, eu tenho procrastinado isso, mas eu estou aqui por obediência e então eu vou contar para vocês tudo que o Senhor tem me falado, eu vou testemunhar tudo o que Deus tem feito na minha vida a partir de quando eu fui ativada pelo Espírito Santo. Então, assim, Deus colocou, sabe, no meu coração um desejo enorme, coisa que eu tinha aversão de falar para mulheres. Deus mudou, mudou. E hoje eu tenho um desejo enorme de ensinar as mulheres, de falar com as mulheres, de mostrar para elas que elas podem ser melhores mães, melhores esposas, melhores filhas. Isso tudo porque aconteceu comigo. Deus fez isso comigo. As minhas filhas, qualquer dia eu vou gravar também um vídeo com elas. As minhas filhas são um testemunho vivo disso. Elas contam como eu mudei como mãe. O meu marido também fala como eu mudei como esposa. Tem um versículo lá em Tito 2, 3 e 5 que diz assim, ó: oriente as mulheres mais velhas a viver com respeito, para que não sejam fofoqueiras nem bêbadas, mas modelos de bondade. Que as mulheres mais jovens, ao se inspirar nela, saibam como amar o marido e os filhos e sejam virtuosas e puras. Cuidem bem de sua casa e sejam boas esposas. Então, queridas, o meu desejo é, sabe, compartilhar aqui, dividir com vocês tudo que o Senhor me entregou, tudo que o Senhor tem me entregado nesses dias, do fundo do meu coração. Eu vou contar para vocês as experiências que Ele tem feito, as experiências que eu tenho tido com o Senhor. Então, baseado nessa palavra de Tito que nós lemos, eu te convido a ficar aqui comigo no meu canal, dá um like, se inscreve no canal se você ainda não inscreveu, manda para alguma mulher, alguma amiga sua que você acha também
que vai ser abençoada através desses vídeos, e segue o meu canal, porque assim você vai poder começar a receber os próximos vídeos, tá bom? Espero que eu tenha conseguido aí te passar um pouquinho. Esse primeiro vídeo é só um pouquinho daquilo que Deus fez em minha vida. Esse é só o começo de tudo. Eu vou contar para vocês nos próximos vídeos muita coisa que Deus está fazendo, muita coisa que Deus tem feito, e conta aqui o seu testemunho. Fala nos comentários se Deus também fala com você, o que Deus fez na sua vida. Eu faço questão de ler a cada comentário, tá bom? E é isso aí. E eu te espero no próximo vídeo. Até lá!